tudo bem? O que você acha da comunicação? Pensando no ambiente escolar, às vezes a comunicação é bem falha, né? Pelo menos é essa a experiência que eu tenho. Aproveita, se inscreve no canal que a gente vai falar sobre isso. Deixa o seu comentário, como que é a comunicação na sua escola. E ativa o sininho, assim você vai receber todos os vídeos do canal. Então vamos pensar um pouquinho sobre comunicação. A comunicação, ela precisa ter quem comunica, quem recebe a mensagem. Tá, isso é bem básico. E se a pessoa que vai receber a mensagem, ela não recebe a mensagem de forma adequada, a comunicação ela não existiu. Houveram os ruídos que a gente fala, né? E dentro de uma escola, a quantidade de setores, de variantes, de pessoas dentro de uma unidade escolar, ele é muito grande. Daí a comunicação se torna muito complexa. Por exemplo, a gente tem comunicados, vamos pensar da onde vem, né, os comunicados? Na parte administrativa. Então, toda a parte de administração, legislação, matrícula, recado para os pais a respeito dessa parte de secretaria, recados que vêm dali. Nós temos a questão pedagógica. N coisas são decididas na parte pedagógica e toda escola precisa ter acesso a tudo isso que foi decidido. A parte disciplinar, né, ela precisa ser comunicada. Às vezes algum aluno está com um problema, algum aluno teve alguma suspensão, alguma advertência. Essa comunicação ela precisa circular entre todas as pessoas para que no dia seguinte tenha se tomado as medidas providências. A parte da alimentação, né? Se tem cantina, se é uma merenda, se é a cozinha da escola, a quantidade de comunicados que sai ali daquela cozinha é grande. A cozinha precisa saber se existe alguma criança que é diabética, se tem algum outro problema de saúde, se não pode comer glúten para que eles preparem diferenciado. Então, toda essa parte de comunicação precisa acontecer. A parte de segurança, né? Que horas que as crianças podem sair, quem pode entrar, quem não pode entrar, como que acontece, se entrou alguém diferenciado. Então, são coisas que acontecem todos os dias dentro da escola. Vocês não têm noção as quantidades de coisas que acontecem dentro da escola. A questão da movimentação, como que é a movimentação dos alunos, dos professores, no pátio, dentro das salas de aula, na parte de corredores. Então, existem N situações que acontecem nesses lugares que todos precisam saber o que está acontecendo, os ambientes específicos, né? Nós temos os banheiros, nós temos as quadras, bibliotecas, sala de vídeo e outras tantas ambientes específicos que acontecem coisas ali e que precisa de uma organização. Então, como que são organizados esses espaços e como que as pessoas que vão usar esses espaços elas aprendem e sabem como usar, né? Se você não tiver regras, não dá para funcionar. E essas regras precisam ser feitas de forma clara e comunicado a todo o grupo. A questão da individualidade. Então tem um aluno que teve sarampo, catapora, covid, enfim, ele está afastado, então ele vai precisar de atividades diferenciadas. Como que o professor sabe que ele está afastado? Qual é o tempo que ele está afastado? Como que ele vai fazer essas atividades? Quem vai mandar as atividades? Então são coisas que precisam ser comunicadas. A questão também de professores, o professor vai faltar amanhã, então vai precisar colocar um substituto, quem é que avisa, qual é o professor que vai ser chamado, a sala de aula precisa estar ciente ou não, então todas essas formas de comunicação, elas precisam estar acontecendo, mesmo a questão de frequência de aluno, de professor, então essas são situações que acontecem no dia a dia da escola. E não são esporádicas, acontece todo dia. Então imagina só a situação, o professor ele faltou, né, por algum motivo e aconteceu alguma situação, ele volta no outro dia, ele pega o bonde andando. E aí como ele saber o que aconteceu no dia anterior? E aquele professor que dá aula uma vez na semana só naquela escola? E então ele dá aula em 5 escolas, segunda em uma, terça em outra, quarta em outra, quinta em outra, sexta. Como que ele acompanha tudo isso? Aí ele marca uma avaliação para os seus alunos e aí ele descobre que no dia da avaliação tem uma palestra, mas ele descobre no dia e aí ele não teve como se organizar. Então essa comunicação ela precisa acontecer de forma clara, né? Ela precisa acontecer de forma
que facilite o trabalho. Eu já trabalhei em escolas que colocava no mural todos os recados, todos os avisos. Só que aí tem um problema, os avisos eles são trocados. Por quê? Porque são muitos, né? Eu falei de todos os lugares que vem recados, avisos, comunicados. E aí o professor que vai na escola uma vez por semana, ele acaba perdendo, né, o bonde da história. Então, na minha experiência, eu comecei a trabalhar com um caderno e ajudou bastante. Então eu vou deixar essa ideia. Você pegar um caderno, eu usava de capa dura porque eu achava mais fácil, mas qualquer caderno que seja de brochura, para que ninguém arranque as folhas, né? É importante que o caderno esteja inteiro. E aí você vai colocar nesse caderno todos os comunicados. Aí algumas pessoas falam assim, mas isso é óbvio, né? A gente tem um caderno de comunicados que a gente até passa para o professor assinar quando acontece uma coisa muito importante. Mas não é isso. É um caderno que ele vai ficar em cima da mesa da sala dos professores e antes desse caderno ser colocado, você passa lá um comunicado. O professor deve ler diariamente os recados. Quais são os recados que estão lá? Não são decisões que as pessoas tomam e colocam lá, né? Geralmente são as decisões que acontecem no dia a dia da escola. Então, a coordenação pedagógica fez uma reunião pedagógica, teve um ATPC, por exemplo, e saiu lá que vai fazer um passeio na sala do primeiro ano A para o parque ecológico, né? Então, o primeiro ano A, no dia 25 de setembro, vai para o Parque Ecológico. Você coloca isso lá. Ou seja, todos os professores que trabalham no primeiro ano A, naquele dia de setembro, sabem que tem um Parque Ecológico. Então, aí a coordenação marca uma avaliação com todas as salas. A coordenação marca uma reunião com pais só com o terceiro ano C. Então, vai colocando e alimentando no caderno todo dia esses recados. A cozinha, né? Ela coloca lá os seus recados. Por exemplo, esta semana só vai ser servido, sei lá, alimentos à base de trigo, né? Então, quem tem problema, que não pode estar consumindo, então a direção tem que estar repensando o que fazer. Né? Ou então, vai ter cachorro quente no dia das crianças. Então é uma forma da escola se organizar para isso, porque aí os professores sabem que a prefeitura mandou todo o material do cachorro quente, não precisa pensar em outra coisa no lanchinho das crianças. A secretaria, saiu uma legislação nova, coloca a legislação, tem a data para fazer inscrição para trabalhar no próximo ano, ela coloca lá. Né? A direção, saiu algum recado da parte de supervisão? Coloca. Algum aluno foi suspenso do dia 5 ao dia 18, né? O aluno fez algo muito sério? Coloca. Haverá reunião de pais daquele aluno? Então, todas as informações que elas têm de novidade na escola, coloca. E o professor também. Por exemplo, o professor numa escola X faz festas de aniversário para as crianças, né? Então tem lá um aniversário na quinta-feira, por exemplo, seja a regra da escola, coloca, né, que tal criança está fazendo aniversário ou tal criança está com problema de catapora. Esses recados, eles vão ficar no caderno. Vai chegar uma hora que esse caderno vai estar com muita informação. E isso ajuda a quê? Lembra aquele professor que ficou doente e que ele ficou um tempo sem vir na escola? Quando ele volta, ele vai saber o que aconteceu na escola. Ele vai saber, por exemplo, que teve o campeonato de futebol. Ele vai saber quem ganhou o campeonato de futebol, porque vai estar ali. Então ele já vai chegar e ele já vai ter uma noção do que aconteceu no período que ele estava afastado. Aquele professor que só vai na segunda-feira na escola, ele consegue toda segunda-feira ter uma percepção geral do que aconteceu na escola e na sua turma. Isso facilita muito o trabalho, porque é muito difícil para o professor
quem já trabalhou de professor eventual ou quem trabalha em várias escolas, a dificuldade que é quando você chega na escola e não sabe o que está acontecendo. Alguém já chegou numa escola e de repente era reunião de pais e você tinha marcado uma outra atividade? Você se organizou a semana inteira para dar aquela atividade, você chega lá, tem uma palestra do Corpo de Bombeiro. Se você soubesse uma semana antes, com 15 dias antes, né, que naquele caderno foi agendado uma reunião de pais no dia tal, foi agendado a ida do Corpo de Bombeiros no dia tal, foi agendado o que foi organizado na escola com antecedência, você, né, já consegue se organizar. Tem que entregar as datas na secretaria, as notas, desculpa, na secretaria até o dia 30 de setembro. Se isso te avisarem no dia 1º de agosto, você tem uma organização melhor, né? Então, todas essas informações que são preciosas dentro de uma escola, elas precisam estar de forma organizada. E é impossível você estar passando esses recados todos em reunião pedagógica. Porque aí você vai ficar na reunião pedagógica só dando recado e quem não tá lá não recebe o recado, não resolve, né? Então a minha dica é deixar realmente um caderno em cima da sala dos professores de forma bem simples, né? Você escreve a caneta, todas as pessoas que participam da escola podem deixar os seus recados, obedecendo, lógico, a organização. Então, né, você não pode da sua cabeça inventar um recado, mas aquilo que foi combinado com o grupo, sim, pode estar nesse caderno e com certeza isso ajuda bastante a organização. E uma escola organizada, com certeza é uma escola que consegue ter um melhor resultado. Certo? É isso que o canal Alox deixa para vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Aproveita, se inscreve no canal e deixa nos seus comentários como que é a organização dos comunicados na sua escola. Te aguardo então amanhã às 16 horas aqui no canal Alox para o próximo vídeo. Até mais!